Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Educação debate falta de servidores nas escolas municipais. Aprovado o projeto que garante remuneração de 2 salários mínimos para agentes de saúde e de endemias. E ainda, Sociedade de Dermatologia chama atenção para cuidados contra o câncer de pele. Atividade em Porto Alegre visa reforçar o alerta. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Prometido para entrar em funcionamento no primeiro semestre deste ano, o Centro de Referência do Transtorno Autista, o CERTA, ainda não tem previsão de quando abrirá as portas. A demora na conclusão do projeto foi discutida no encontro da Comissão de Saúde nesta terça-feira. O centro está sendo construído em um imóvel de 2.500 metros quadrados, localizado na Avenida Bento Gonçalves. Segundo a Prefeitura, o CERTA terá capacidade de atender até 300 crianças e contará com equipes multidisciplinares na área da saúde, educação e assistência social. Diversos representantes de entidades ligadas à causa autista participaram do encontro. A falta de uma data precisa de quando o centro começará a realizar os atendimentos foi a principal preocupação exposta na reunião. A maior tristeza para mim é dizer que a nossa capital, com relação a acolhimento, a tratamento para as pessoas com transtorno de espectro autista, é vergonhosa. Nossa capital gaúcha é uma vergonha. É muito triste ter que falar isso. Eu queria vir aqui e falar ao contrário. Eu acho que essa porta já devia ter aberto há muito tempo, porque as crianças hoje com autismo, eles são diagnosticados através do posto de saúde, que leva 2, 3 anos para chamar para um atendimento especializado. Nada de nós sem nós. É importante, então, eu não sei se isso está previsto, mas que dentro desse centro exista um espaço, né, para algo como um conselho de pais. Afinal, quando é que inaugura o Centro de Referência ao Autismo em Porto Alegre? Esta pergunta é a básica, porque a gente está discutindo isso há tanto tempo e começar mesmo não começa. Os representantes da Prefeitura justificaram o atraso alegando entraves administrativos e questões jurídicas. Outro problema relatado por eles foi a necessidade de capacitar adequadamente os profissionais que trabalharão no centro. O grande erro nosso foi, talvez, estipular um prazo como data fechada. Qual é o grande desafio que nós temos? Por ser pioneiro, por não ter nunca havido um centro de referência autista, como está acontecendo agora, para, nesse primeiro momento, crianças e adolescentes, depois, quem sabe, para a gente conseguir ampliar para adultos também, isso passa por uma série de construções novas, desde as legislações, como é o caso do que foi promovido na Câmara de Vereadores, como também implementação de fato. Não adianta abrir um centro onde nós não tenhamos pessoas capacitadas, treinadas, para trabalhar. Então, precisamente hoje está sendo aberto para o edital do curso de capacitação, né, que vai ser um curso que vai capacitar tanto, só para ter uma ideia, assim, nós não temos nenhuma referência no município que saiba trabalhar com instrumentos, com autistas, avaliar a cognição de autistas não verbais. O erro, eu concordo com o Richard, foi dar datas. Porque a gente sabia que a gente queria uma política pública, e uma política pública não se faz em pouco tempo e não se faz sem uma base bem fundamentada. O projeto recebeu recursos de emendas impositivas de vários vereadores, entre eles da vereadora psicóloga Tanise Sabino, proponente da pauta. Fica claro que este é um tema bem importante para a nossa cidade de Porto Alegre. É um tema que, inclusive, mobiliza as famílias, como já foi dito aqui, especialmente as mães, porque, no final das contas, geralmente é a mãe que acompanha, né, um filho, uma filha que tem esse transtorno do autismo, né? Eu fico muito triste quando a burocracia não oportuniza que as crianças tenham atendimento como elas deveriam ter, né? O prefeito sempre fala, e a gente fala, que precisa desburocratizar, que precisa resolver,
Então, assim, quando o Richard traz para nós a resposta de que será o mais breve possível, isso não me serve. A vereadora psicóloga Tanise Sabino também destacou que neste ano a Cosman já abordou o andamento da construção do CERTA em 2 reuniões e reforçou que a comissão continuará cobrando dos responsáveis para que o centro comece a atender as crianças o quanto antes. A Secretaria de Educação deverá apresentar à SESC um diagnóstico do déficit de servidores na rede de ensino e também um planejamento pedagógico para os próximos meses. A medida foi proposta ao final da reunião da Comissão de Educação nesta terça-feira. A falta de professores e servidores nas escolas municipais de Porto Alegre foi o tema do debate no encontro. Segundo a diretora-geral da Associação dos Professores Municipais de Porto Alegre, faltam docentes para ministrar diversas disciplinas e também monitores para a educação inclusiva infantil. Isabel Medeiros ainda destacou que os contratos temporários acabam antes da conclusão do calendário letivo. São questões históricas que pioram, né? A gente sempre teve problemas de recursos humanos por conta, enfim, né? Exonerações, abertura de turmas, ampliação da rede municipal, também licença de saúde sem ter previsão de como suprir, né? Mas agora o que nós temos é que o problema virou estrutural, no sentido de que tu contrata, esses contratos eles não acompanham o ano letivo. Então nós temos professores saindo agora, faltando pouco tempo para o final do ano, e aí como que as escolas vão fazer? Representando a direção do Sindicato dos Municipários, Luciane Congo também falou sobre a falta de funcionários terceirizados. Segundo os professores presentes de forma virtual na reunião, diversas escolas estão sem cozinheiras, pois o contrato com as empresas que prestam esse serviço foi encerrado. Proponente do encontro na SESC, o vice-presidente da comissão falou que falta um planejamento por parte da SMED para a contratação dos servidores. O vereador Jonas Reis solicitou que a prefeitura encaminhe um diagnóstico sobre a situação dos recursos humanos nas 99 escolas da rede municipal. Como é que a SMED vai executar o seu orçamento? A SMED devolveu o dinheiro para o Caixa Único, 176 milhões no ano passado. Isso é gravíssimo, enquanto a gente tem dezenas de milhares de crianças fora da escola em Porto Alegre. Só crianças de 4 e 5 anos de idade, são mais de 5 mil sem escola. A SMED não apresentou um programa de criar novas escolas, ou conveniar novas escolas, ou planejar a abertura de novas turmas nas escolas que tem, fazer salas de aula, tem dinheiro para isso. Hoje nós estamos com um grave problema, falta de concurso público e funcionários temporários que saem a toda hora, entra e sai gente. Não tem uma continuidade do desenvolvimento do currículo, a questão pedagógica é gravíssima. Então a gente constatou que não há planejamento, não há coordenação entre os setores da SMED, e também, por isso, a gente percebe que a SMED não está dialogando com o centro do governo. A diretora de Recursos Humanos da SMED disse que os profissionais já estão sendo contratados pela prefeitura. De acordo com a representante da SMED, o último concurso para professor, realizado este ano, não teve o número suficiente de aprovados em áreas como matemática e inglês. Por conta disso, a Prefeitura deve realizar nas próximas semanas uma contratação temporária para suprir a falta de docentes e também monitores para a educação inclusiva e infantil. A SMED também afirmou que até o final deste ano devem ser contratadas cozinheiras terceirizadas para trabalhar nas escolas da rede municipal aqui de Porto Alegre. Bom, seguimos ainda com informações na área da educação, pois o Legislativo aprovou o projeto do governo que altera a lei orgânica quanto à forma de repasse de verbas da Prefeitura para as escolas municipais. A medida visa desburocratizar e dar mais autonomia para as instituições de ensino na execução de pequenos investimentos, como gastos rotineiros de manutenção. Até então, a legislação centralizava na SMED a aquisição dos bens e serviços solicitados pelas escolas. E uma outra proposta do Executivo aprovada na segunda-feira foi a que garante o pagamento do piso aos agentes de saúde e de endemias. O valor pago às categorias será referente a 2 salários mínimos.
Conforme o Executivo Municipal, a proposta adequa a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. A votação do projeto foi acompanhada pelos servidores, que lotaram as galerias do plenário Otávio Rocha. Os agentes comemoraram a aprovação da proposta na sessão extraordinária realizada na manhã de segunda-feira. Vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado o projeto. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo estabelece o piso dos trabalhadores em 2 salários mínimos mensais. Com a aprovação dessa proposta, a Prefeitura garante o pagamento dos demais encargos que serão destinados aos servidores. Os valores referentes ao piso das categorias serão repassados pela União. Além disso, o governo também confirma que os benefícios previstos no projeto começam a ser colocados em dia até o final desse ano. Há pagamentos retroativos que devem ser pagos agora ainda no mês de dezembro, porque agora com a lei aprovada ela precisa ser sancionada e aí imediatamente vai ser feito o pagamento. Acredito que no mês de dezembro a gente já faça esse repasse, que vem de maio até dezembro, com os valores, a diferença dos 1.550 para 2.424 e mais os encargos correspondentes a essa diferença. Tudo isso vai ser pago num montante único. No plenário, a discussão do projeto gerou bastante debate entre os parlamentares. Para os vereadores de oposição, o texto da matéria deveria deixar claro que os valores serão reajustados todos os anos com base na legislação federal. Um acordo garantiu a aprovação de uma emenda que definiu a base de referência para o pagamento dos benefícios dos trabalhadores. Hoje é o coroamento desta luta pela dignidade, não só Palmas, eles querem direitos, eles querem ser valorizados e aqui na Câmara nós estamos repondo esse direito que na verdade muito tempo tinha se perdido. O governo vai ter que pagar em folha suplementar essa questão do salário desde maio, porque por emenda constitucional 120 o governo está recebendo esse recurso desde maio desse ano. Então tem um recurso significativo que deverão receber até nos próximos dias. O projeto ainda prevê que os valores que já foram repassados pela União ao município deverão ser colocados na folha de pagamento dos servidores a contar de maio de 2022. E o começo desta semana no Legislativo também foi marcado pela realização de audiência pública. Em discussão, projeto do Executivo que trata de alterações urbanísticas nas áreas relativas à Arena do Grêmio. A íntegra da reunião pode ser conferida no YouTube da TV Câmara. E a Câmara prestou homenagem ao Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Em sessão solene realizada no plenário Otávio Rocha, na tarde desta terça-feira, o Legislativo da capital concedeu o diploma de honra ao mérito ao Sindiospa. A iniciativa foi do vereador Alvoni Medina, do Republicanos. Bom, agora aqui no Jornal da Câmara, vamos reforçar a necessidade de cuidados com a pele, claro, o ano inteiro, mas especialmente neste período, com a chegada do verão. Neste sábado, no Centro de Saúde do bairro IAPI, aqui em Porto Alegre, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Seção Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza exames dermatológicos para investigar lesões suspeitas de câncer de pele. A ação faz parte da campanha do Dezembro Laranja. Para tratar do assunto, a nossa convidada aqui no Jornal da Câmara de forma virtual é a doutora Sabrina Sanvido, que representa a Sociedade Brasileira de Dermatologia, secção do Rio Grande do Sul, que é coordenadora da campanha do Dezembro Laranja pela sociedade. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar conversando com vocês um pouquinho hoje. Tá certo. Doutora, como é que vai ser essa atividade, no sábado, no Centro de Saúde lá do IAPI, com atividades, entre 9 da manhã e 3 da tarde? O que vai estar sendo feito, Quais os tipos de exames, e a expectativa, para a movimentação por lá? Bom, então assim, essa campanha do Dezembro Laranja com atendimento da população geral, a gente já vem fazendo em torno de 8 anos, tá? Há 2 anos a gente não fazia esse mutirão de atendimentos em virtude da pandemia do Covid-19.
Então, para mim é uma satisfação imensa estar retomando esses atendimentos no sábado desse final de semana. Não vai ter só atendimentos aqui em Porto Alegre, vão ter outras cidades também do Rio Grande do Sul que vão ter esse mutirão nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, tá? Aqui em Porto Alegre, então, vai ser no dia 3 de dezembro, no posto de saúde de API, das 9 às 15 horas. Quem que pode ir lá consultar? Qualquer pessoa residente de Porto Alegre que tiver algum sinal suspeito de câncer de pele e que queira alguma orientação. Lá, nós vamos ter uma equipe com mais de 20 dermatologistas aqui da Santa Casa, do Hospital de Clínicas, da PUC e dermatologistas voluntários, né, que vão sair dos seus consultórios e vão lá nos ajudar a atender a população conforme o pessoal vai chegando. Lá vão ser feitas consultas normalmente, né, dentro do consultório, onde a gente vai examinar toda a pele do paciente e a qualquer sinal suspeito de câncer de pele, esse paciente já vai ser encaminhado para tratamento, biópsia e cirurgia, se necessário, dentro da agenda do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Doutora, tem uma expectativa, né, de quantos exames, né, devem ser realizados lá, qual a disponibilidade, né, desse atendimento por lá? No nosso último atendimento, que foi em 2019, a gente atendeu em torno de 150 pessoas. Então, a gente está tentando divulgar a campanha ao máximo para conseguir atingir ainda um número maior esse ano. Deixa eu pedir para a senhora só repetir 150 atendimentos, doutora? Cortou um pouquinho a internet. Isso, 150 atendimentos. Em 2019. Estamos 2 anos sem ter e agora estamos na expectativa de atender um número maior de pessoas. Tá certo. A senhora citou uma questão importante aqui, né, que diz respeito à avaliação, né, destes pacientes, ou a avaliação das pessoas que vão até lá para a realização dos exames. E, se for o caso, já o encaminhamento, né? Isso é um processo que ajuda bastante, né, até por questão do diagnóstico precoce, né, doutora? Isso mesmo, porque às vezes, assim, os pacientes, né, eles demoram algum tempo para conseguir chegar até um especialista, seja dermatologista ou depois até um cirurgião, e lá, em conjunto com uma equipe cirúrgica do próprio posto de saúde e toda a movimentação da prefeitura e do pessoal responsável, a gente vai conseguir fazer esse mutirão e dar vazão a esses atendimentos com maior velocidade. Certo. Doutora, que tipos de lesões na pele, né, ou que tipo de alterações as pessoas devem ficar atentas, né, que lhes chamam a atenção e que precisam, enfim, né, um cuidado mais especializado, aí procurar um especialista? Eu sempre digo assim, ó, a primeira coisa existem assim, ó, 3 tipos de câncer de pele, tá? Existe o carcinoma basocelular, o epidermoide e o melanoma. O melanoma geralmente é o mais grave e é aquela pintinha geralmente preta, tá? Essa pintinha, né, numa pessoa, uma pintinha nova, que tem mais de 2 cores, um crescimento rápido nos últimos 6 meses, mudança na coloração, sangramento, deve levar a pulguinha atrás da orelha para a gente procurar um especialista, tá? Outra coisa muito importante é pessoas que têm na família história de melanoma. Então, tem o pai, tem a mãe, tem irmão. É muito importante, então, aumentar a atenção para a chance de desenvolver melanoma. Os outros tipos, que é o basocelular e o epidermoide, são muito frequentes na nossa população. A incidência gira em torno de 30% e é o câncer de pele maligno mais comum no mundo, tá? Esse outro tipo já é uma feridinha, geralmente que não cicatriza, que tem há meses, às vezes até anos, que vai crescendo, a pessoa usa uma pomadinha, não sara, ela pode sangrar, pode apresentar casquinha. Lembrando que, assim, a maioria desses sinais, eles vão ser benignos, vão ser do bem, não vão ser câncer de pele. Mas o que a gente quer conscientizar é procurar o atendimento para a gente conseguir dar essa segurança, né? Então, é importante se olhar toda a pele, saber a história familiar, sinais novos que vêm surgindo. Lembrando que os cuidados, né, já começam na infância e adolescência. Certo. Doutora, e nesse tipo nesses tipos, né, de lesões, o diagnóstico precoce, a importância, né, de fazer esse diagnóstico de forma antecipada, para a questão de cura, isso é importantíssimo, é fundamental no processo, né? Esse é o nosso foco. Se a gente tiver um câncer de pele, o ideal, assim como a maioria dos cores, é a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Isso vai levar uma chance de cura de mais de 99%.
O melanoma, que é um câncer mais raro, digamos assim, mas mais grave, é imprescindível esse time de diagnóstico e tratamento. Nos outros carcinomas, basocelular e epidermoide, eles não comumente levam ao óbito, mas eles levam a inúmeras cirurgias, procedimentos, mutilações e alterações na qualidade de vida. Certo. A senhora citou casos na família, né, que é um fator que faz com que as pessoas precisem ficar um pouco mais atentas a qualquer tipo de alteração na pele. Quais outros fatores de risco, por exemplo, exposição ao sol de forma demasiada é um fator que as pessoas precisam ficar atentas? Com certeza. Nós temos alguns fatores de risco já bem estabelecidos para desenvolver câncer de pele, né? E o principal deles é a exposição à radiação ultravioleta, tá? Aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente está numa faixa entre os trópicos, né? Onde a incidência da radiação ultravioleta é bastante alta. Isso aumenta, então, a incidência de câncer de pele na nossa região. Além disso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a nossa colonização alemã, italiana, apresenta as pessoas com um fototipo, que a gente chama, que é um tom de pele mais claro. Isso também é um fator de risco. Então, pessoas que têm um tom de pele mais claro, que têm os olhos claros, que têm a história familiar, também é um fator de risco. Outra coisa, exposição laboral. Então, às vezes, assim, as pessoas que trabalham na agricultura ou trabalharam principalmente, né, durante a infância e adolescência, exposto ao sol. Eu atendo muito também professores de educação física, trabalham ao longo da vida exposto ao sol. Essas pessoas têm uma maior chance de desenvolver câncer de pele. Lembrando que também pode acontecer em pele morena e negra, tá? Mas a principal incidência é, sim, na população de pele clara. Certo, como se diz, né, doutora, até quase um ditado, né? É hidratação, água e protetor solar, né? Isso, é muito importante. Isso é uma coisa consagrada e que a gente sabe que é uma das formas, né, da gente evitar o câncer de pele. Às vezes, uma dúvida que me surge no consultório, que as pessoas sempre me perguntam: mas tu vê eu agora, né, com 50, 60 anos, fui ter um câncer de pele, eu não pego mais sol. E eu sempre explico. Às vezes, a pessoa desenvolve um câncer de pele, uma faixa etária mais elevada, mas está relacionado ao sol que ela pegou lá com 15, 16 anos. Então, aquelas queimaduras na infância e adolescência, de final de semana, o famoso torrão, é um fator de risco importante para câncer de pele. Doutora, na hora de escolher o protetor solar, né, qual o fator, né, qual o grau ali que ele precisa, que dê uma proteção, assim, para a pessoa ficar mais tranquila, claro, sem abusar, né, sem pegar aquele sol do meio-dia, por exemplo, ali, né, mas um protetor que dê uma segurança para ele ali. Perfeito, evitar o sol, né, no meio-dia, principalmente a gente recomenda das 10 às 15 horas, tá? E o fator de proteção solar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é no mínimo um fator de proteção 30. O que acontece com esse fator de proteção 30? Esse 30, ele quer dizer o fator de proteção da radiação ultravioleta tipo B, tá? Mas a gente tem junto nos protetores solares a prevenção da radiação ultravioleta A. E essa radiação, essa proteção é em torno de 1/3 desse valor que a gente vê ali no rótulo. Então, por exemplo, se a gente tem um fator de proteção UVB de 30, a UVA seria em torno de 10. Então, a gente recomenda em torno de 30. Isso é muito importante porque os protetores, eles são testados em laboratório, em condições ideais. O que significa isso? Uma pessoa que está lá, sem suar, sem correr, dentro de um laboratório, vendo como é que aquele protetor vai agir. A gente, na vida real, está suando, está correndo, colocou roupa, colocou e já foi para o sol. Então, é muito importante que esse fator seja no mínimo 30. E uma sugestão que eu dou até de quantidade, para a gente ter certeza que foi a quantidade certa, é aplicar 2 vezes. Então, aplica em todo o corpo, né, quando vai se expor, e aplica uma segunda camada em todo o corpo. Lembrando sempre de ser 30 minutos antes da exposição solar. Certo, doutor, o protetor ele pode ser um uso diário? A gente percebe que há um uso maior claro, na praia, evidentemente, né? Mas no dia a dia, né? Indo para o trabalho, enfim, né? Nesse período mais quente. Idealmente é usar no dia a dia, tá? Claro que nas áreas cobertas não precisa, mas nas áreas que estão expostas, o ideal é a pessoa aplicar no dia a dia também. Também vai fazer a prevenção. Tá certo. Dermatologista Sabrina Sanvido, gostaria que a senhora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, reforçasse, né, o alerta
para as pessoas, né? Especialmente nesse período agora de calor mais intenso, em que as pessoas vão ao litoral, né? Chega ali louco para pegar um bronze, digamos assim, né? Popularmente falando, né? Então, para ter cuidado, né, com essa exposição aí, né? Exato. E se eu pudesse, assim, dar uma orientação para o pessoal, seria cuidar das nossas crianças, porque é nessa faixa etária que está ocorrendo o que a gente chama de assinatura ultravioleta, que é uma assinatura da radiação ultravioleta no nosso DNA. E é isso que no futuro poderá desenvolver um carcinoma. Então, cuidar das nossas crianças e adolescentes, reforçar o filtro solar, se estiver na beira da praia ou da piscina, aplicar a cada 2 horas, né, uma quantidade generosa. Se entrar no mar ou piscina, quando sair, tem que reaplicar. E abusar também dos chapéus, roupas. Hoje em dia tem muita opção de roupa com filtro ultravioleta, com lycra. E se divertir e aproveitar o verão. Tá certo. Só para fechar também, reforçar o serviço, né, da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, com atendimento neste sábado, entre 9 da manhã e 3 da tarde, lá no Centro de Saúde do IAPI, Rua 3 de Abril, 90, no Pastaré. É isso aí, né, doutora? Então, reforce o convite também para que as pessoas compareçam até lá, né, para fazer esses testes aí, esses exames, né? Isso, pessoal. Se vocês tiverem algum sinal que vocês acham que pode ser suspeito, conhecerem alguém, algum amigo, algum vizinho, pode convidar, ir lá no IAPI, que a gente vai estar esperando vocês para dar o nosso melhor atendimento possível. Tá certo. Doutora Sabrina Sanvido, obrigado por atender aqui a TV Câmara. Um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por estar nos ajudando aí na conscientização da população e estou à disposição aí. Tá certo. Obrigado, doutora. Bom, tá aí. Dicas importantes, né? Especialmente nesse momento agora de sol mais intenso. Com essas informações, com essas orientações, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!